diante de tantas demandas, de tantas responsabilidades que nós temos, cabe a nós introduzirmos essa importante reflexão com vistas a, como Paulo Freire nos diz, levantarmos hipóteses de desafios. O professor Jean, ele brilhantemente iniciou a manhã de hoje citando o nosso grande patrono Paulo Freire, e é debaixo desse patrono, das suas ideias, das suas produções, das suas colocações, que também vamos iniciar os trabalhos nessa manhã. Está aí o tema que foi apresentado para nós, desafios e perspectivas da avaliação no município de Feira de Santana. E antes de apresentar para vocês aquilo que acabou me mobilizando, aquilo que trouxe à tona algumas ideias, algumas propostas que eu quero socializar com todos e todas nessa manhã, eu quero partir da minha concepção de 4 palavras-chave que modelam esse tema. Primeiro ponto, primeiro conceito norteador que está presente é o conceito de desafio. E eu entendo o desafio como um ato de provocar alguém para que realize alguma coisa, para que saia da inércia. Então, o desafio não pode ser para nos paralisar. O desafio é um convite para nos provocar a uma ação. Segunda palavra, segundo conceito é perspectiva. E a minha ideia de perspectiva para a manhã de hoje é justamente uma visão, com uma sensação de esperança, mas uma esperança que se busca. É uma utopia promissora, como o próprio Paulo Freire nos convida a visualizar essa perspectiva. É uma expectativa sobre uma situação. A avaliação é um movimento de ação, reflexão e de transformação, que gera novas ações para uma transformação. E Feira de Santana é o nosso locus. E essas 4 palavras que compõem o nosso tema têm um eixo em comum muito implícito. Que eixo é esse? O eixo da realidade. Eu não posso falar de avaliação sem partir da nossa realidade. E o meu convite a todos vocês é que quando nós acabarmos esse momento coletivo, ainda que virtual, quando nós estivermos nas nossas realidades, nós possamos levantar os nossos desafios, as nossas perspectivas, as estratégias de avaliação no nosso locus, em cada dimensão e espaço, com sujeitos presentes da nossa querida Feira de Santana. E não deixando de falar de Paulo Freire, no seu livro Educação e Mudança, ele traz essa seguinte máxima: quando o homem compreende a sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim pode transformá-la. Então, que cada um de nós, dentro da nossa comunidade, com os nossos pares, possamos levantar esses desafios, essas hipóteses de desafios e de perspectivas e procurar soluções com vistas a transformar a nossa querida realidade. E quando nós falamos, queridos e queridas, de avaliação do ambiente educacional, eu não posso deixar de mencionar as diretrizes curriculares gerais da educação básica, mais especificamente a resolução número 4 de 2010, que apresenta para nós 3 importantes dimensões da avaliação dentro do ambiente educacional. Primeira dimensão é a avaliação da aprendizagem. Segunda dimensão, a avaliação institucional. E a terceira dimensão, a avaliação de redes ou avaliação em larga escala, como nós compreendemos de maneira mais comum. E é dentro dessas 3 dimensões que, de maneira muito breve, quero apresentar para vocês 3 desafios e 3 perspectivas comuns para a nossa realidade. Começando pela avaliação da aprendizagem. Quais são os desafios e perspectivas que vão nos mobilizar na manhã de hoje? Mas antes, vamos para o conceito de avaliação da aprendizagem. E eu volto a fazer menção
as nossas diretrizes curriculares gerais da educação básica, que apresenta no seu artigo 47 a nossa concepção de avaliação da aprendizagem, dessa perspectiva crítica, nessa perspectiva transformadora, que entende a realidade, confronta a realidade e visa transformar essa realidade. Então, a avaliação da aprendizagem baseia-se na concepção de educação que norteia a relação professor-estudante, conhecimento, vida em movimento, devendo ser um ato reflexo de reconstrução da prática pedagógica avaliativa, premissa básica e fundamental para se questionar o educar, transformando a mudança em ato, acima de tudo, político. É nessa concepção de avaliação que nós queremos nortear algumas ideias, algumas hipóteses de desafios relacionados à avaliação da aprendizagem, que serão aqui também apresentados alguns companheiros nossos de estudos, de referencial teórico, e dentro da medida do possível também quero compartilhar com vocês algumas das experiências que nós desenvolvemos em escolas da nossa rede municipal de Feira de Santana. Então, vamos para a primeira hipótese de desafio. Desafios comuns na avaliação da aprendizagem. Primeiro desafio, superar a visão tradicional de avaliação como mera mensuração de conhecimentos. Por mais que a gente entenda, meus queridos e queridas, que existem as três funções da avaliação, como nós bem conhecemos, passamos por esse processo de formação inicial e continuada, a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa, a avaliação somativa, mas volta e meia nós nos deparamos ainda com pensamentos, com atitudes, com práticas que ainda remontam à perspectiva tradicional. E Cipriano Lucchesi, quando ele trata dessa dimensão entre a diferença do examinar para o avaliar, ele apresenta essa perspectiva, na qual eu trago como uma citação motivadora dentro desse primeiro desafio, onde ele nos convida a essa reflexão. Para efetivamente trabalharmos com a avaliação, necessitamos criar um novo padrão de conduta consciente. O padrão da avaliação, o ato de diagnosticar, levantar dados, compreender a realidade, criar estratégia de solução para a transformação dessa realidade. Então, nesse sentido, Lucchesi continua, é preciso romper com o campo mórfico estabelecido e herdado, abrindo espaço a uma verdadeira experiência de avaliação. Liberta do campo mórfico de forças dessa representação social, de uma avaliação que da nossa história foi utilizada muito de maneira punitiva, muito de maneira opressora, que, por sinal, até quando eu trabalho com os meus alunos, seja da graduação, ou seja do preparatório para concursos públicos, enfim, nós percebemos que muitas das vezes, na nossa prática, quando estamos na condição de avaliados, sempre pode imperar a ansiedade, o nervosismo, a pressão, e nesse sentido, essas questões acabam inibindo tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que aprendemos a fazer. E nesse sentido, a gente consegue, infelizmente, travar num processo importante, seja numa conclusão de um curso, seja na realização de um instrumento de avaliação, seja numa entrevista de emprego, e essa prática de avaliação do campo mórfico acaba engessando a manifestação das nossas competências e habilidades, que nada mais são do que essa capacidade de nós mobilizarmos o que sabemos, o conhecimento, o que sabemos fazer, as habilidades, e o que nós somos, as atitudes, os valores, os princípios, quem somos dentro de situações complexas do nosso cotidiano. Então, essa avaliação antiga, examinadora, opressiva, pode contribuir e tem contribuído para que nós hoje, diante de situações onde nós somos confrontados, estarmos inertes, nervosos, ansiosos e não conseguirmos revelar de fato tudo aquilo que aprendemos, que construímos, que somos.
Então, este é um grande desafio, trazer essas novas experiências, de fato, criar esse novo padrão de conduta consciente do verdadeiro papel da avaliação da aprendizagem, como isso vai impactar as nossas gerações de estudantes no seu presente e no seu futuro. Segundo desafio, valorizar a diversidade de habilidades e competências e as suas conquistas. Lembrando que competências aqui nós não entendemos e não defendemos a perspectiva de competência como sinônimo de desempenho, como prega a perspectiva tecnicista. Nós entendemos a competência como essa capacidade de nós mobilizarmos o nosso saber fazer e o nosso ser para lidarmos com situações complexas do nosso cotidiano. E nesse sentido, nós fizemos uma rica construção no ano 2018, refletindo sobre a questão da própria Base Nacional Comum Curricular de maneira coletiva, partindo na nossa realidade. Eu participei dos GTs, juntamente com vários colegas, especificamente trabalhei no GT de língua portuguesa, e nós, naquele momento, construímos o nosso caderno de objetivos de aprendizagem, nos quais nós estabelecemos quais são as habilidades, os objetivos de aprendizagem, as competências que deveríamos trabalhar em sala de aula de maneira inicial, aprofundada ou consolidando esta competência, esta habilidade, juntamente com os nossos alunos. E o interessante, o grande desafio é justamente fazer uma avaliação dessas competências e dessas habilidades. Sabe por quê? Muitas das vezes, nós só fazemos menção de instrumentos de avaliação físicos, onde os alunos praticamente estarão fazendo registros escritos, e é em cima dos registros escritos que estaremos fazendo as ponderações do que o aluno compreendeu, do que o aluno aprendeu ou não aprendeu. Mas olha só que interessante. Lá no nosso caderno de língua portuguesa, uma das habilidades, um dos objetivos de aprendizagem que nós colocamos ali para ser iniciada a partir do 4º ano e progressivamente sendo aprofundado e consolidado até o 9º ano, foi este objetivo, de número 45. Flexionar adequadamente na escrita e na oralidade os verbos em concordância com pronomes pessoais, nomes sujeitos da oração. Só que muitas das vezes nós só queremos saber se o aluno está dominando essas regras, dominando essa habilidade só no campo da escrita. Mas é importante que a gente perceba que esse objetivo de aprendizagem também está presente na oralidade. E como avaliar isso? Através das ações em que a prática da oralidade está presente. Percebam que até nós, hoje, nós, já praticamente com a trajetória, ainda cometemos erros de flexão, sim. Flexão dos verbos com a concordância, enfim. Porém, a predominância da nossa oralidade deve ser para flexionar de maneira adequada, não de maneira inadequada, diante dos discursos, dos espaços, em contextos das diferentes formas de manifestação da nossa fala. Mas, muitas das vezes, só fazemos o recorte e utilizando instrumentos da maneira escrita. Então, percebam que este é um desafio que precisamos também estar superando. Estar atentos aos objetivos de aprendizagem que queremos que os nossos alunos desenvolvam e diversificar os instrumentos para que eles possam realmente estar atendendo a todas as dimensões da perspectiva da competência, o saber fazer e o ser. Nesse sentido, nós temos, na perspectiva de Anthony Zabala e de Laia Arnal, o desafio que eles apontam, que é avaliar competências. Então, avaliar competências sempre significa avaliar a sua aplicação em situações reais. Olha o eixo da realidade presente, em contextos também reais e que fazem referência a intenções que devem ser desenvolvidas fora da escola. Portanto, os meios para avaliar competências na aula são aproximações a essa realidade. Terceiro desafio comum dentro da perspectiva da avaliação da aprendizagem é promover a equidade e a justiça na avaliação.
Dentro desse sentido, eu quero trazer as contribuições de Laís Leite e de Gerson Moll, que citam Silva e Moradilho, que traz justamente como a nossa avaliação, de maneira classificatória, acaba contribuindo para a promoção da desigualdade. Percebam a perspectiva desses autores. A avaliação com ênfase na classificação é a forma preponderante na escola, com as consequentes altas taxas de reprovação e evasão, principalmente das classes populares, que dispõem de menos condições materiais para estudar e mais se afastam dos padrões classificatórios estabelecidos. A falta de percepção da real dimensão do contexto faz com que os professores usem a avaliação escolar como um instrumento de controle e discriminação social, abrindo espaço para a estigmatização dos alunos como inteligentes e burros, capazes e incapazes, indisciplinado e disciplinado, dentre outros rótulos. Tão errado, meus queridos, na minha perspectiva, no meu entendimento, reprovar o aluno por questão de indisciplina, sendo que ele tem competência para avançar na aprendizagem, tão errado é também nós aprovarmos por pena, por piedade, porque ele é tão comportadinho, olha, ele se comporta tão bem, bora passar ele. Então, muitas das vezes, principalmente no âmbito dos conselhos de classe, no fechamento da nossa avaliação somativa, nós, na nossa prática, utilizamos a perspectiva de uma avaliação classificatória nessa abordagem discriminatória. Nesse sentido, nós da Eduardo Flores da Mota, em 2022, no ano letivo de 2022, para tentar minimizar essas desigualdades, nós criamos um instrumento, um barema, que eu vou socializar com vocês, certo? Nós criamos dentro da nossa realidade e esse instrumento está em constante avaliação, que é um barema que justamente vai nos conduzir a alguns critérios qualitativos para minimizar os estereótipos dominantes no processo de possível retenção ou aprovação dos nossos alunos no período do conselho de classe final. Então, nós colocamos dentro desse instrumento o nome do estudante, se ele é público da educação especial, e utilizamos esses critérios de avaliação. Como foi o seu rendimento acadêmico durante o ano? Se ele obteve um bom rendimento, se foi parcial, ou se ele não obteve rendimento acadêmico durante o ano. Se a sua presença e pontualidade foi satisfatória, parcialmente ou não, se ele foi comprometido e a responsabilidade que ele teve com a entrega das tarefas, trabalhos, atividades solicitadas, comportamento e respeito às normas escolares, relacionamento interpessoal adequado entre os membros da comunidade escolar e condições de aprendizagem para avançar para o próximo ano letivo. Dentro daquilo que for dominante, nós estaremos também anotando outras observações relevantes e de maneira conjunta, independente se o professor leciona ou não aquele aluno. Todos os professores participam deste momento e nós vamos para a deliberação. Se por unanimidade ou por maioria, aquele conselho opta pela aprovação ou pela conservação desse estudante. Então, é um instrumento que, até este momento, ele tem surtido efeito para promovermos um pouco mais de equidade e justiça social. Já estamos pensando, e essa é uma das mobilizações que queremos desenvolver para o ano letivo 2024, uma possível melhoria nesse instrumento. Mas é uma tentativa que nós, Eduardo, estamos fazendo para melhorar a questão desse estereótipo que pode dominar no processo de avaliação, principalmente na etapa da avaliação somativa. Perspectivas da avaliação da aprendizagem. Primeiro, a avaliação como processo formativo e não somente informativo. Para trazer luz a esta perspectiva, eu trago para vocês a dimensão dos parâmetros curriculares nacionais, que eles não estão desatualizados, eles continuam com o seu papel de ser parâmetro, como o próprio nome diz, uma referência.
E lá está presente essa ideia da formação, da avaliação formativa, que, na verdade, a avaliação contínua do processo acaba por subsidiar a avaliação final. Perceba que são 3 funções: a diagnóstica, a formativa e a somativa. Então, quando nós utilizamos a avaliação formativa, ela vai nos dar subsídios para o momento da classificação. A classificação ela vai existir, mas não é o fim em si mesmo. Vai subsidiar essa etapa final de um processo. Isto é, se o professor acompanha o aluno sistematicamente ao longo do processo, pode saber, em determinados momentos, o que o aluno já aprendeu sobre os conteúdos trabalhados. Esses momentos, por outro lado, são importantes por se constituírem boas situações para que os alunos e professores formalizem o que foi e o que não foi aprendido. Quando nós fazemos, de fato, uma avaliação contínua, nós minimizamos qualquer tipo de intercorrência ou conflito que possa surgir com os próprios alunos, inclusive com as famílias. Por exemplo, no final do ano letivo de 2023, um determinado aluno do 9º ano chegou para a professora e ele disse que não ia apresentar um trabalho porque ele se garantia na prova. E a professora vai estar assistindo, ela sabe desse caso que ela compartilhou conosco. Então, ela, tá bom, se você não quer apresentar o trabalho, não tem problema nenhum, já que você se garante na prova. Pois ele abriu mão do trabalho e ele tirou uma nota baixa na prova. E foi a primeira recuperação que ele fez na vida. Quando ele percebeu que tirou a nota baixa na prova, ele foi até a professora. Professora, aquele trabalho eu não entreguei para a senhora, querendo tentar enganar a professora, enfim. Aí a professora, que faz muito bem os seus registros, ela disse: você afirmou abertamente aqui na turma que você não ia fazer o trabalho, que você simplesmente se garantia na prova. A mãe desse aluno veio para a escola conversar comigo, não acreditando no que tinha acontecido, que o filho dela nunca tinha feito uma recuperação, e foi apresentado que no processo, e havia o registro também por parte da professora, o aluno simplesmente abriu mão de realizar uma etapa avaliativa, porque ele se garantia na prova. E como ele não fez aquela avaliação, a sua nota acabou, infelizmente, conduzindo ele para a recuperação, a primeira recuperação que ele fez na vida escolar dele e no 9º ano. Então não houve debate, não houve brigas, houve a compreensão do processo. Então o registro é necessário, o acompanhamento sistematizado é necessário para que haja clareza e transparência em todo o processo educativo. Entre os alunos, com os professores, entre os alunos diante deles mesmos e entre a escola e a própria família. Segunda perspectiva, avaliação como instrumento de autonomia do aluno. É necessário que a avaliação sirva como este elo fundamental de desenvolvimento do protagonismo estudantil. E Jussara Hoffmann informa para nós que essa autonomia significa que o aluno, o estudante, ele possa se responsabilizar pela própria aprendizagem. Que temos percebido que os nossos estudantes, de uma maneira geral, eles não têm topado esse desafio, não têm assumido essa postura, e cabe à escola promover este ensino para eles, envolvê-los na responsabilidade que cabe a eles. E, nesse sentido, buscando superar-se a cada dia, construindo novos conhecimentos. Como alcançar isso junto ao aluno? Fazendo participar do processo todo o tempo. Desde o primeiro dia de aula, a partir do diálogo, de processos interativos, de desafios cognitivos, apontando-lhe os avanços, vibrando com ele, escutando as perguntas que faz, tornando-o mais curioso, sobretudo, acima de tudo, curioso. E terceira perspectiva da avaliação da aprendizagem, a avaliação como ferramenta para a promoção da equidade. Assim como a equidade, a justiça social é um desafio, é uma perspectiva também utilizar a avaliação como uma ferramenta de promoção dessa equidade. E, nesse sentido, Baqueiro apresenta para nós que a constatação de que somos diferentes dos outros, uns dos outros, em aspectos que determinam nossas oportunidades na vida, mas que estão fora do nosso controle, é um ponto de partida para se pensar em corrigir as distorções existentes. A perspectiva da equidade não pretende eliminar as diferenças, mas sugere pensar em mecanismos que favoreçam a redução das desigualdades,
buscando construir sob os pilares da justiça social e, dentre esses, a educação, um mundo harmônico e sustentável. Fechando a dimensão da avaliação da aprendizagem, vamos para a nossa penúltima dimensão, a avaliação institucional, apresentando os seus desafios e perspectivas que elenquei nessa breve reflexão na manhã de hoje. Seguindo, sobre a avaliação institucional, o que ela é? A própria resolução número 4 de 2010 apresenta para nós essa definição. Então, a avaliação institucional interna deve ser prevista no nosso projeto político-pedagógico e detalhada no plano de gestão, realizada de maneira anual, levando em consideração as orientações contidas na regulamentação vigente para rever o conjunto de objetivos e metas a serem concretizados, mediante a ação dos diversos segmentos da comunidade educativa, o que pressupõe delimitação de indicadores compatíveis com a missão da escola, além de clareza quanto ao que seja a qualidade social da aprendizagem e da escola. Então, palavras-chave dentro dessa definição: participação da comunidade escolar, partindo da realidade, revisão de objetivos e metas que estão presentes nesse importante instrumento de identidade que é o nosso projeto político-pedagógico e trazendo um pouquinho para a ação da gestão escolar do nosso plano gestor. Quais são os 3 desafios comuns da avaliação institucional? Primeiro, a participação efetiva da comunidade escolar. E nesse desafio, eu cito para vocês a CIS, onde ela apresenta para nós que essa avaliação institucional, ela se consiste em uma importante estratégia de mobilização de estudantes e professores, de pais, mães responsáveis e servidores no processo avaliativo, uma vez que o seu objetivo é retratar a instituição, diagnosticar os seus principais problemas, destacar os seus pontos fortes e fracos e, a partir da análise dos resultados, possibilita traçar diretrizes para solucionar os problemas apontados. Uma outra prática que nós temos na Eduardo Flores da Mota é justamente refletir sobre os nossos resultados dos anos anteriores, desde o fluxo escolar de matrículas, evasão, transferências, aprovados, reprovados, a quantidade de alunos que fizeram a recuperação, quantidade de alunos que teve êxito na recuperação, aqueles que foram para o conselho de classe, os que tiveram êxito, os que não tiveram êxito. Tudo isso nada mais é do que gestão de dados, trabalho com fatos e dados. E nessa perspectiva também ouvindo as famílias, ouvindo os responsáveis e trazendo isso como ponto de reflexão inicial nos nossos encontros pedagógicos, nas nossas jornadas pedagógicas, em cada conselho de classe. E cada escola tem sua forma de estar sistematizando essas informações. Lá, nós tabulamos, apresentamos, discutimos e criamos as estratégias necessárias para a mudança dentro da realidade da Eduardo Flores da Mota. O que nos leva a um segundo desafio. Que desafio é esse? O uso ético desses resultados. O uso ético e responsável desses resultados. Porque nós estamos trabalhando com realidades. E realidades cada vez mais diversas. E nós temos que entender que também há outros aspectos legais envolvidos, principalmente a questão do direito da criança e do adolescente. Certas exposições que não podem acontecer, direitos que devem ser preservados. E a própria legislação nos dá indícios de instrumentos que a escola, seja com a gestão, seja com os professores, pode atuar em defesa desses direitos das crianças e dos adolescentes. E o sentido ético da avaliação dá conteúdo à afirmação das subjetividades, papel fundamental da educação que passa pela produção de sentidos dos sujeitos. Então, a avaliação e a educação, bem como a avaliação e a autonomia, devem manter entre si uma relação de sinergia. José Dias Sobrinho traz justamente a importância do princípio da ética do processo de avaliação dentro do âmbito escolar.
certo? Eu preciso avançar um pouquinho por conta do horário que nós precisamos honrar, mas sem perder de vista a essência daquilo que eu separei para todos nós. Terceiro desafio, utilização dos resultados da avaliação para uma melhoria contínua. Nesse sentido, eu trago a fala de Klochowska, a qual apresenta para nós que a avaliação institucional torna-se uma estratégia que subsidia os contextos escolares, indicando as potencialidades e os aspectos que precisam ser melhorados. Quando eu apresentar para vocês as 3 perspectivas da avaliação institucional, eu quero trazer também um relato de experiência que nós desenvolvemos junto com o CAIC, a Escola Municipal professor José Raimundo Pereira de Azevedo, que foi numa perspectiva de revisitar o projeto político-pedagógico, entendendo a nossa realidade e como nós desenvolvemos um projeto justamente para trazer essa melhoria contínua para a nossa instituição e para a nossa continuidade. As perspectivas comuns são, primeira, o empoderamento da comunidade escolar. Quando nós superamos o desafio da participação ativa da comunidade, nós fazemos com que a nossa instituição como um todo e todos os seus sujeitos possam ser empoderados, porque eles vão se sentir participantes, integrantes daquela realidade e vão se sentir principalmente sujeitos da melhoria daquela instituição. Nesse sentido, o próprio José Dias Sobrinho nos diz que a avaliação institucional e educativa deve ser um amplo e democrático processo de busca de compreensão das dimensões essenciais de uma instituição e de organização das possibilidades de transformações. Como a educação comprometida com as necessidades e interesses públicos são de responsabilidade coletiva da comunidade educativa e do Estado. A avaliação há de ser democrática e participativa. Segunda perspectiva, a inovação e adaptação às mudanças. Nesse sentido, falando sobre inovação às mudanças, adaptação às mudanças, Heloísa Luque diz que a participação em sentido pleno é caracterizada pela mobilização efetiva dos esforços individuais para a superação de atitudes de acomodação, de alienação, de marginalização e reversão desses aspectos pela eliminação de comportamentos individualistas, pela construção de espírito de equipe, visando a efetivação de objetivos sociais e institucionais que são adequadamente entendidos e assumidos por todos. E a terceira perspectiva, e a partir dela que nós vamos trazer esse breve relato de experiência, mais uma vez, o que não pode sumir do nosso foco dentro da dimensão da avaliação, seja ela da aprendizagem institucional ou de redes, a equidade e justiça educacional. Meus queridos, em 2019, eu fui para o CAIC, a Escola José Raimundo Pereira de Azevedo. Um abraço, Adriana, e todas as pessoas que fazem parte dessa nossa trajetória. E um dos instrumentos que nós utilizamos para o diagnóstico da nossa realidade foi um formulário Google, porque já havíamos feito algumas entrevistas, Cremilza, que naquele momento era a vice-diretora, já tinha feito o diagnóstico com os pais, faltava fazer o diagnóstico com toda a equipe escolar. Nós levantamos algumas questões abertas, onde, de maneira espontânea, os nossos profissionais, estagiários, professores efetivos, terceirizados, reda, auxiliar de classes, enfim, pudesse apresentar o que para cada um deles, quais aspectos sociais que ocorriam na nossa escola, naquela comunidade, que mais, primeiro, lhe indignava. A maioria esmagadora colocou a violência. Segunda pergunta, o que te entristecia? E, mais uma vez, o tema-chave, violência, briga, indisciplina. Que mais te mobiliza, de uma maneira geral, as ações sociais que a escola já promovia, com vistas já a minimizar aqueles impactos de disciplina, de violência. Que mais te alegravam? O comprometimento da equipe escolar, a própria cultura organizacional que havia ali sendo estabelecida entre os pares. Quais as principais dificuldades que cada profissional enfrentava no exercício da função?
indisciplina e violência, palavras-chave. Para você, eu quero promover a educação de qualidade, palavra-chave, inclusão, que foi ali gerada. E diante desse diagnóstico, nós levantamos algumas questões orientadoras dentro da nossa realidade. Por que o número de agressões físicas é tão alto na escola? Como o contexto familiar colabora para a disseminação da violência na escola? O que podemos fazer para promover a cultura de paz na nossa comunidade escolar e quais atitudes podemos construir para colaborar com a promoção de uma cultura de paz? E este foi o tema da nossa jornada pedagógica de 2020, antes da pandemia. E através dessas questões, nós geramos o projeto Amigos da Paz, que tinha os seus objetivos geral e específicos, que eu vou avançar por conta do horário, mas eu quero destacar as ações que foram feitas a partir desse projeto institucional. Nós criamos 3 eixos de trabalho durante todo o ano letivo. 3 eixos. O primeiro, paz em família, que seria na primeira unidade. Paz na escola, segunda unidade. Paz na sociedade, terceira unidade. Dentro dessas perspectivas, nós tínhamos previsto algumas culminâncias. E qual era a essência de cada um desses eixos? Montamos um plano de ação onde envolvia a atividade disparadora do projeto, tanto com os alunos, como para os pais, as ações didático-pedagógicas que eram desenvolvidas na sala e, além disso, a escola de quem cuida, ações diretamente voltadas para a família e a culminância de cada um desses eixos. Primeiro eixo, paz em família, porque entendemos que a maioria dos contextos que aconteciam na escola era reflexo do que ele via na sua casa e no seu bairro. Segundo eixo, paz na escola. Terceiro eixo, paz na sociedade, certo? Então, nós desenvolvemos esse projeto. Deixa eu avançar aqui no plano de ação. A mesma coisa nós fizemos para o eixo 2, para o eixo 3, e demos o início do projeto. No dia 15 de fevereiro de 2020, sábado letivo, enquanto os alunos estavam com atividades pedagógicas, nós nos reunimos no refeitório, que era o maior espaço até então que tínhamos no CAIC, e fizemos o lançamento do projeto, mostrando cada ação que seria feita com os alunos, com os próprios pais, e nesse momento também aproveitamos para realizar outras ações. Tudo isso vocês podem acompanhar no Instagram do CAIC, algumas referências. E uma das ações que nós também fizemos como desdobramento era a escola de quem cuida. O que é a escola de quem cuida? Intervenções com os pais, palestras, roda de conversas, ciclos de debates, onde os pais eram convidados a debater temas próximos aos eixos que eram trabalhados. O primeiro encontro que chegou a acontecer foi justamente no dia 6 de novembro, aproveitamos aí a ênfase do Dia Internacional da Mulher, reunimos todas as mães e o tema do primeiro encontro foi Cultivando a Paz, Combatendo a Violência Doméstica, onde nós fizemos aí a parceria com a Ronda Maria da Penha, onde o Cabo Luciano, o Cabo Fiuza e a Soldado Rejane fizeram aí este momento prazeroso e muito significativo com as mulheres que estiveram ali presentes e que com certeza têm os seus desafios domésticos. Porém, chegou o momento da pandemia, veio aquele decreto que nos paralisou praticamente 1 ano e meio, e com a retomada das ações para a conclusão do ano letivo de 2020, nós fizemos uma releitura de todo aquele projeto e finalizamos o nosso ano letivo de 2020 com a semana com cada um dos eixos ali apresentados. E os resultados foram fantásticos. Nós temos algumas avaliações que os pais colocaram, felicitando, parabenizando a escola pelas ações. Foi uma ação fantástica que nós desenvolvemos. Pena que nós não conseguimos concretizar como nós idealizamos inicialmente por conta do contexto pandêmico. Mas a pandemia não nos fez estagnar no projeto. Nós readaptamos. Então, esta é a questão do desafio. O desafio não é para paralisar. O desafio é para a gente enfrentar e criar estratégias para superar, certo? E para finalizar minha fala, avaliação de redes. 3 desafios e 3 perspectivas. E quando falamos em avaliação de redes, falamos em avaliação em larga escala. Hoje, no município de Feira de Santana, além do SAEB,
certo? Sistema de avaliação da educação básica, antiga Prova Brasil, antiga Provinha Brasil, antiga ANA. Nós temos o SAB, que é o Sistema de Avaliação Baiano da Educação, e para as escolas de Fundamental 1, do 1º ao 5º ano, nós temos, dentro da perspectiva do Caminhos da Educação, o Sistema de Avaliação Educar para Valer, o SAEV. Quais são os desafios e perspectivas desse nível, dessa dimensão de avaliação? Primeiro, superar a busca de melhoria de resultados em detrimento à busca de melhoria da qualidade educacional. Este é um desafio de qualquer avaliação em larga escala. Muitas das vezes, nós queremos buscar a melhoria do resultado, sem analisar o compromisso com a qualidade da educação. Que, na realidade, a média, a nota, a meta deveria ser uma consequência da qualidade que já existe ou que se pretende perseguir alcançar. Só que, infelizmente, esse é um desafio que todos nós precisamos superar. Só trabalhamos para alcançar a melhoria do resultado, não a melhoria da qualidade da educação. E isso precisa ser revisto. Não é à toa que Gustavo Iais, ele fala que os sistemas educativos deixaram de trabalhar para melhorar a qualidade e a equidade educativa e passaram a trabalhar para o melhoramento dos resultados das avaliações. Os dispositivos e seus produtos têm tido um maior impacto na construção do imaginário educativo da sociedade que na transformação das estratégias educativas. Então, esse desafio é algo que todos nós, seja órgão central, seja escolas, seja governo, seja o próprio Estado, na sua essência, precisa entender que as avaliações em larga escala não devem ser buscadas apenas como melhoria de resultados. E esses resultados não são exclusividade e dependência da ação docente. Existem N fatores que geram o IDEB, que geram aquele resultado, passando pela qualidade da educação, no sentido de infraestrutura, formação dos profissionais, qualidade da convivência escolar, vários fatores geram aquela nota. Não é só a atuação direta do professor com o aluno. Então, nosso foco não pode ser simplesmente melhoria de resultados, mas melhoria da qualidade da nossa escola, que vai gerar, sim, a melhoria do resultado. Segundo desafio, por si, não traduz a realidade escolar, tampouco aponta as mudanças para a melhoria educacional. Nesse desafio, eu trago a fala de Viana, a qual defende que a avaliação não é um valor em si. Então, as avaliações em larga escala, SAEB, SAEB, apontam dados importantes, mas não é um valor em si fechado, devendo, portanto, ser integrada ao processo de transformação do ensino e da aprendizagem e contribuir, desse modo, ativamente para o processo de transformação dos educandos. Terceiro desafio, integração com a prática pedagógica. E, nesse sentido, Bolivar diz que uma política intensiva, pressão realizada pelas realizações das avaliações em larga escala, pelos resultados e não pela melhoria da qualidade escolar, pode inibir esforços de melhoria significativa. Um novo paradigma de política educacional e inovação defende um equilíbrio entre as pressões externas e internas que estimulam a melhoria com a autonomia escolar, onde os processos de ensino e aprendizagem se tornam o foco da melhoria. Isso deve visar aumentar a aprendizagem de todos os alunos e, em função disso, exigir as mudanças curriculares necessárias, a organização, a formação de professores ou os apoios de políticas educacionais que possam promovê-la. Último desafio, esse foi apresentado, o último desafio, e vamos para as 3 perspectivas e assim finalizar a nossa fala. Primeira perspectiva da avaliação em redes. Utilizá-las como ferramenta de diagnóstico e de monitoramento, que é o papel inicial dela. E, nesse sentido, Gatti apresenta para nós que as propostas avaliativas de desempenho escolar podem ser muito significativas e úteis, tanto como diagnóstico ou como avaliação posterior ou simultânea ao desenvolvimento de políticas, ou programas educacionais. Porém, as avaliações de desempenho escolar precisam estar apoiadas em uma proposta educacional clara, uma base curricular real, e depende de boas perguntas sobre situações concretas dentro de uma perspectiva educacional explicitada. Penúltima perspectiva,
discutir as políticas avaliativas visando o aprimoramento das políticas educacionais. E a mesma Gatti nos diz que, para discutir as políticas de avaliação em larga escala, se faz necessário considerá-las no conjunto das políticas educacionais, no seio das quais elas se aninham. Só assim podemos desvelar o sentido e os significados que elas podem assumir nas realidades socioeducacionais em seu caráter histórico. Por fim, o último desafio precisa estar acompanhada de investimentos concretos. E a própria Gatti nos comenta sobre isso. O que colocamos é que não se pode pensar que se cumpre esse compromisso e se obtém melhoria na educação escolar apenas através da pressão das avaliações externas e até de comparações cientificamente espúrias, sem o contraponto de políticas de melhor qualificação dos profissionais da educação. E eu acrescento, ela não traz essa fala, mas eu acrescento, políticas de melhor qualificação e valorização dos profissionais da educação, com inovações relevantes em sua formação inicial e continuada, de financiamento suficiente, com grandes investimentos, coerentes e articulados, seja em infraestrutura, seja em apoios pedagógicos nas redes, seja em garantias de direitos profissionais, dentro da perspectiva da nossa valorização, que precisam ser, sim, não só considerados, mas efetivados. Por fim, meus queridos e minhas queridas, no convite que nós recebemos, havia uma epígrafe fantástica da nossa colega, amiga, Railda Neves, onde ela nos trouxe essa brilhante reflexão. Se a visibilidade das queimadas é a fumaça, a visibilidade do analfabetismo é a desigualdade. A avaliação inclusiva e restrita é fator de equidade. Então, meus queridos, o meu convite a todos nós, e eu me incluo, é que quando nós estivermos com os nossos pares, a partir deste momento, que possamos considerar a nossa realidade, enxergar a verdadeira dimensão da avaliação como este elemento que gera novas hipóteses de desafios, que cada escola tem o seu desafio e suas perspectivas, mas que, acima de tudo, nós possamos promover equidade e justiça social na perspectiva da aprendizagem, na perspectiva institucional e na perspectiva das avaliações de rede. Meu muito obrigado. Todas as citações, esse material vou repassar para o Nutec, que provavelmente vai passar para toda a rede, e aí você poderá acompanhar todas as referências que nós utilizamos nesse breve relato. Meu muito obrigado e um forte abraço.